Olá, Deus abençoe a sua vida. Que privilégio, mais um dia, no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos meditar, nós vamos ler o Salmo 127 ao Salmo 132. O Salmo 127 eu gosto muito dele. É um salmo de Salomão, o rei Salomão, esse homem mais sábio do mundo, e ele é um cântico de peregrinação, ou seja, a nação de Israel cantava esse salmo quando estava em direção à casa de Deus. Ele começa assim, Salmo 127. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É muito interessante a forma que Salomão começa aqui. O propósito deste salmo é afirmar a dependência de Deus para o sucesso de todas as áreas da nossa vida. E como que eu tenho sucesso? Salomão nos dá aqui nesse salmo de peregrinação, ele nos dá esse entendimento. Como? Ele começa afirmando que se o Senhor ele não construir a casa e não edificar a casa, em vão é o trabalho dos que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão é o trabalho dos vigias, das sentinelas. Ou seja, ele está nos apontando que o resultado não está na força do nosso braço ou quanto nós vamos trabalhar. Moisés, ele vai escrever e dizer assim, é Deus que nos dá força para adquirirmos riqueza. A Bíblia chega a dizer assim, maldito o homem que confia na força do seu braço. Então é inútil confiar apenas na força do nosso braço, na nossa competência, na nossa inteligência. E aí Salomão, ele caminha para o final desse salmo, já apontando aqui o verso 2 em diante, ele diz assim, que é inútil levantar-se cedo e deitar-se tarde, pois Deus concede o sono aos seus amados. Então, ele está dizendo, não é pelo muito dormir, ou não é pelo muito de passar a noite em claro. Isso só vai gerar preocupação, ansiedade no seu coração. Jeremias vai dizer que nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Se eu e você estamos esperando em Deus, você tem um Deus que trabalha por você. E aí ele termina destacando a bênção dos filhos, comparando as flechas na mão de um guerreiro e afirmando que os filhos são como essas flechas, para serem lançados. E afirmando também que bem-aventurado é o homem cuja aljava está cheia deles. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais, menos filhos os casais estão tendo, e aí nós vamos na contramão da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E ele está dizendo assim, o homem cuja aljava está cheio, esse homem é bem-aventurado mais do que feliz. Eu tenho a oportunidade de ter 3 filhos e é um privilégio tão grande, ter aljavas cheias e no devido tempo lançá-los para o propósito que Deus tem na vida deles. Provérbios 16, 9, o mesmo Salomão vai escrever dizendo assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então Salomão vai falar muito dessa dependência de Deus, e essa é a mensagem central do Salmo 127. Vamos para o Salmo 128, não temos o autor definido, também um cântico de peregrinação, chamamos o Salmo 128 como o Salmo da família, porque ele exalta as bênçãos que acompanham o temor do Senhor. O Salmo 128 começa assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é um salmo muito bonito, muito lindo, e ele começa declarando a bem-aventurança, dizendo, bem-aventurado, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Gente, o temor do Senhor é o que nós mais precisamos. Provérbios 22, 4, Salomão escreve assim, o galardão da humanidade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, o temor do Senhor vai trazer honra e vai trazer vida para mim e para você. E vai trazer também, como diz Salomão, riquezas. O verso 3 ao 4 deste Salmo 128, ele descreve a bênção de uma família próspera. E a bênção de uma família próspera não está na sua conta bancária. Não está no tamanho do seu matrimônio.
A bênção de uma família, a prosperidade de uma família está numa esposa que seja como a videira frutífera e os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Você deve conhecer pessoas, eu conheço, pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem a família na mesa, não tem comunhão, não tem paz em casa. Prosperidade não é uma família próspera, não é o quanto de dinheiro você tem, mas se você tem a sua família, os filhos, a mesa, a esposa, o esposo juntos, isso é prosperidade. Vamos para o Salmo 129? Também um cântico de peregrinação, não temos o autor definido. O propósito dele é lamentar a opressão sofrida por Israel e afirmar a justiça de Deus. Este salmo, o salmista começa declarando que Israel tem sido oprimido desde a juventude, mas os opressores não prevaleceram contra eles. Eu gosto dessa expressão, Salmo 129, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. A nação de Israel, desde o seu início, e vai ser assim até o final, até que Cristo volte, essa perseguição. E não adianta, às vezes nós estamos assistindo momentos como esse hoje com Israel e nós esquecemos, não é o primeiro, não vai ser o último que vão se levantar contra essa nação, mas ela vai prevalecer, porque é a nação que Deus escolheu. Então ele está dizendo aqui o salmista, desde a juventude ela é uma nação que é perseguida. Aí o verso 3 e 4 ele vai descrever a opressão como arados que lavram longas leiras nas costas de Israel, mas afirma que o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Ele usa a expressão do arado, aquele arado que vai passando na terra e vai rasgando. Olha essa expressão. 3. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos socos. Não sei se você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo. Se você não assistiu, assista, porque a cena ali retrata o momento que Jesus foi preso e o momento que Jesus está sendo açoitado. E o exército romano usava ali um chicote feito de couro e na ponta dele colocava pedaços de ossos. Quando a pessoa era açoitada, aquele pedaço de osso arrancava pedaço da carne da pessoa. Essa expressão aqui de Israel lembra muito o que Jesus passou na cruz do Calvário. E aí ele continua dizendo que verso 5, vamos ler, retrocederam envergonhados todos que odeiam Sião. E aí ele vai caminhar para o final, dizendo que o Senhor é justo com Israel. E ele termina com o desejo de que todos os que odeiam Sião sejam envergonhados e seque como erva nos telhados. Essa expressão seque, olha para a história de Israel. Quem perseguiu ela, passou, e ela continua de pé. E isso não é uma realidade só para Israel, essa é uma realidade para quem serve ao Senhor. Para quem serve ao Senhor. A sua descendência vai permanecer de pé e os inimigos vão passar. Vamos para o Salmo 130. O Salmo 130 também é um salmo de peregrinação, não temos o autor definido. O propósito do Salmo 130 é clamar a Deus por perdão e esperar a sua misericórdia. Olha, diz assim, verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, e seja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Então o salmista começa clamando a Deus das profundezas, pedindo que ele ouça a sua voz e seja atento ao seu clamor por misericórdia. Ele vai continuar e ele vai reconhecer que se Deus levar em conta os pecados, ninguém pode subsistir. Mas há perdão em Deus para que ele seja temido. Isso é a verdade. Se Deus olhasse para o pecado meu e seu, nós não poderíamos estar na presença de Deus. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, as nossas falhas. Este salmo vai terminar com uma exortação para Israel esperar no Senhor, pois há misericórdia e redenção plena com ele. Então entenda, o que o salmo está dizendo não há redenção fora de Deus. E agora que estamos na nova aliança, no Novo Testamento, não há remissão, não há redenção, não há perdão fora de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem.
ele nos substituiu naquela cruz. O meu pecado, o seu pecado caiu sobre ele. É isso que Isaías vai declarar no capítulo 53. Então a redenção, ela está em Jesus. Para completar nossa leitura, deixa eu citar aqui o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E nessa manhã, no dia de hoje, a misericórdia do Senhor já renovou a sua vida. Essa é a razão por que você não foi consumido. Vamos para o Salmo 131. Salmo 131, um salmo também de peregrinação, mas aqui nós temos o autor. O autor é Davi, é um salmo davídico. E o que nós vemos nesse salmo? O propósito: expressar humildade e confiança tranquila em Deus. Olha como começa esse salmo. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Davi começa afirmando que seu coração não é orgulhoso, e seus olhos não são altivos. Ele não se envolve em assuntos grandiosos demais para ele. Eu já vi pessoas dizendo assim, usando a seguinte expressão: se uma pessoa diz que ele não é orgulhoso, é porque ele é orgulhoso. Essa pessoa está errada, porque Davi está dizendo aqui: eu não sou orgulhoso. Se tem algo que nós precisamos saber, é como nós somos. Se você é orgulhoso, você sabe que você é orgulhoso. E talvez essa possa ser a sua grande luta. Sabe que Deus vai resistir esse orgulhoso. Nós temos que procurar ter um coração humilde diante de Deus. Ele vai continuar, e aí ele compara a alma de uma criança desmamada que encontrou descanso e paz em Deus. Essa expressão de Davi é muito linda mesmo, muito linda. Por quê? Porque ele fala de alguém que alcançou esse lugar de segurança, como uma criança desmamada. E aí ele continua dizendo assim, e aí esse salmo vai terminar com uma exortação para Israel esperar no Senhor desde agora e para sempre. Eu gosto muito dessa expressão de esperar no Senhor de agora e para sempre. De agora e para sempre. Ou seja, não é esperar em apenas um momento, é esperar agora e sempre. Se você está esperando em Deus, permaneça esperando em Deus. Espere. Não há coisa melhor do que descansar e esperar no Senhor. Vamos para o Salmo 132, e aí terminar nossa leitura de hoje. Salmo 132, também um salmo de peregrinação, e não temos o autor definido, mas o propósito desse salmo é relembrar a promessa de Deus a Davi e pedir que ela se cumpra. Preste atenção. Relembrar a promessa de Deus a Davi e lembrar que ela se cumpra. Então o salmista começa lembrando do juramento de Davi, de encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. E aí ele continua, e aí do verso 6 ao 9, ele relata como a arca foi trazida a Jerusalém e o povo adorou no santo lugar. Ele está lembrando aquele momento que Davi leva a arca. Você vai lembrar, Davi tenta levar a primeira vez, mas da forma errada, vai segurar a arca quando os bois tropeçam, porque a primeira vez a arca estava no carro de boi, vai ser morto. Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, e depois de 3 meses ele vê o resultado da arca na casa de Obed-edom, e ele decide levar a arca novamente, mas agora da maneira certa, nos ombros dos levitas. E aí o salmista está nos lembrando desse momento. E aí ele continua dizendo, e aí ele já vai caminhar para o final, mostrando que uma oração para que Deus lembre da sua aliança, abençoe Sião e cumpra as suas promessas. A pergunta que alguns já me fizeram, e talvez você tenha essa dúvida: pastor, eu tenho uma promessa, eu devo orar em cima dessa promessa? Eu devo orar pedindo que Deus cumpra essa promessa? Aqui está o exemplo. O salmista está orando e falando: Deus, cumpra a promessa que o Senhor fez a Davi. Se você tem promessa, coloque seu joelho no chão, coloque a sua boca no pó, vai clamar e falar: Deus, cumpra essa promessa. Deus, lembra dessa promessa. Senhor, realiza essa promessa na minha vida. Se ele te deu a palavra, se ele fez uma promessa, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você pode crer que aquele que começou a boa obra vai completá-la na sua vida.
Então, o Salmo 132, ele nos ensina a confiar nas promessas de Deus. Especialmente aqui, no caso do salmista, aquelas feitas a Davi. E eu pergunto, quais promessas que você carrega? Confie nelas, porque elas vão se cumprir. Eu quero abençoar a sua vida. Terminamos a leitura de hoje. Se Deus permitir, eu vou estar aqui com você amanhã para mais 6 salmos aqui, onde vamos caminhar e já estamos caminhando para a reta final, para terminar o maior livro da Bíblia. Você que está chegando até aqui, você está de parabéns, fica firme. Daqui a pouco nós vamos chegar no dia 31 de dezembro e vamos terminar de ler a Bíblia toda. E para muitos, para milhares que estão acompanhando esse desafio, vai ser a primeira vez que ele vai ler a Bíblia. Eu já li algumas vezes e eu incentivo você. Depois dessa, não pare não, volte lendo de novo. E agora você sabe, se tiver alguma dúvida, você vem aqui e assista comigo a explicação dos capítulos do dia. Deus te abençoe, eu te encontro aqui amanhã em nome de Jesus.